E também nós pegamos aí uma engenheira aí de combater incêndio, né? E ela fez para nós esse projeto e, e dimensionou também quais placas, os tipos de placas e a quantidade necessária para nós colocar dentro da indústria, certo? Então a gente finalizou aí o projeto, a gente teve esse final de ano aí bastante obra na empresa, a gente vai começar com o projeto da parte de sinalização da empresa aí também, bem interessante, beleza? Nenhuma saída de emergência deverá ser fechada à chave ou presa durante a jornada de trabalho. É isso que eu acabei de explicar para vocês. As saídas de emergência podem ser equipadas com um dispositivo de travamento que permitam fácil abertura do interior do estabelecimento. Né? Então, o que tem que ficar claro para nós? A saída de emergência é apenas em caso de emergência, certo? Não é passagem diária, né? De saída e entrada. E somente ela não vai ser chaveada, né? Não pode ser chaveada, mas utilizada em caso somente de emergência. Pessoal, entrando aqui um pouco na parte da teoria do fogo, né? Regras básicas aqui, ó. O que nós precisamos saber, né? Não tem regra específica, regra básica. Primeiro de tudo, saber localizar de imediato o equipamento adequado de combate a incêndio e também saber utilizá-lo. Então, o brigadista precisa saber o tipo do extintor, né? Precisa saber o tipo do extintor, aonde que ele se localiza, né? A quantidade necessária, né? E ele saber utilizar. Só isso, certo? Saber localizar o tipo de equipamento necessário, né? E saber usar o equipamento, né? Beleza? Toda a área deve ser evacuada, isolada em caso de incêndio, certo? Temos que isolar, né? Retirar material combustível, principalmente lâminas, né? Que porventura pegue fogo num fardo de lâmina, num pacote de lâmina, os outros que estão próximos tem que retirar esses pacotes, porque são tudo materiais combustíveis, todos os materiais combustíveis, e podem vir a ser incendiados a qualquer momento, né? Antes de se dar o combate a incêndio, deverá ser desligada a chave geral. Isso é muito importante também, certo? Então, dependendo da situação, como o fogo se alastra, primeiro de tudo, corre desligar a chave geral, a energia da empresa, corta a energia, né? Para evitar com que o fogo se alastre. E depois, né, caso de incêndio, avise imediatamente o corpo de bombeiros. Procedimentos gerais. Esse aqui eu vivo sempre falando nos treinamentos de CIPA, pessoal. Isso aqui, ó, devemos sempre recordar que os primeiros 5 minutos no combate a incêndio são os mais importantes, né? E deles pode depender o êxito ou o fracasso da missão, certo? Os primeiros 5 minutinhos. Que é importante a gente ressaltar, né, que os extintores de incêndio, eles são para o princípio do incêndio, não para combater o incêndio. Então eles servem para a gente apagar os focos, os princípios do incêndio, certo? E nenhum sistema de prevenção do incêndio ele vai ser eficaz se não houver a pessoa, o ser humano, né, capacitado, né, para operá-lo. E para combater o incêndio, deverá estar perfeitamente treinado. Então, a pessoa, o brigadista, ele precisa estar perfeitamente treinado, qualificado. Uma coisa que eu quero deixar claro assim para vocês, pedir para vocês, pessoal, não fiquem com dúvida, por favor, não fiquem com dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, como que manipula o extintor, Valdir, para a parte elétrica, qual que é o extintor mais adequado, né? Qual que é o tipo, nós vamos trabalhar mais para frente no segundo módulo aí, mas aí não conseguiu gravar isso durante o treinamento, venha e pergunte, sabe? Eu não quero que vocês fiquem com dúvidas, beleza, pessoal? Eu quero que vocês fiquem sem dúvidas que porventura aconteça um princípio de incêndio, vocês já sabem combater, vocês sabem resolver a situação, beleza? E aqui diz assim embaixo, não existem regras definitivas, existem regras básicas, pessoal. Teoria do fogo, definição de fogo, existe uma diferença entre fogo e incêndio. O que é fogo? É uma reação química que desprende luz e calor, né? E que é controlável, só isso. Então fogo, reação química, desprendimento de luz e calor e que é controlável. Já na definição do incêndio, é o fogo fora de controle. Então, às vezes a pessoa tem o costume de dizer, deu um incêndio ali em tal lugar, o fogo se alastrou, né, que foi controlado, de forma controlada, o pessoal diz que foi incêndio, tem o costume de dizer que é incêndio. E é um princípio de incêndio, né?
o fogo queimou aí uma grande parte aí da determinada indústria, determinado mato, isso é um incêndio, né? Estava fora de controle. Então aqui, pessoal, é o seguinte, né? Para que exista fogo, né, é necessário a união aí de alguns componentes. Aqui a pergunta para vocês: o que é necessário para que haja fogo? Né? Então, a união de 3 elementos básicos. São eles: material combustível, o calor e o oxigênio. Né? Então, o material combustível é tudo aquilo que possa vir a ser incendiado, né? Que possa alimentar esse fogo, né? E que pode ser queimado, né? O calor, né? O calor pode ser uma temperatura aí do sol mesmo, né? Com relação ao clima, né? E também pode ser, né? Bingo aí, um isqueiro, né? E daí também, pessoal, o oxigênio. O oxigênio é muito importante, né? O oxigênio ele alimenta o fogo, certo? Então, qualquer fogo, principalmente no secador, pessoal, venho falando para vocês aí, se porventura acontecer um incêndio no secador, a gente não pode abrir a porta do secador, tem o sistema de chuveirinho, certo? Então, o sistema de chuveiro de vapor. Se nós abrir a porta, vai entrar o vento, o oxigênio, e o oxigênio, ele é interessante a gente ressaltar aqui, que ele alimenta a chama do fogo, certo? E o oxigênio em excesso, ele é perigoso, e ele em deficiência também é perigoso, certo? Então, ele tem que ser na medida. O oxigênio que nós respiramos tem que ser na medida, né? Então, se ele for em excesso, ele se torna um elemento explosivo. Ele alimenta outros gases do ambiente e ele pode gerar uma explosão, o oxigênio. Se ele estiver faltando oxigênio em determinado local, não existe, não tem como você respirar nesse local. Fica deficiente de oxigênio essa atmosfera e a gente não consegue respirar e pode gerar acidentes, né, até mortes por falta de oxigênio, certo? Aqui com relação ao triângulo do fogo, pessoal. Então o que é o triângulo do fogo? O oxigênio, o calor e o combustível. Esses 3 elementos aí, que lá no meio tem o triângulo que vai gerar o fogo, certo? E daí, além do triângulo do fogo, nós temos o quadrado do fogo. Alguém sabe me dizer, pessoal, aí, já ouviram falar no quadrado do fogo? O que é o quadrado do fogo ali, ó? Então é a reação em cadeia, no caso. É o calor, o oxigênio, o combustível e mais a reação em cadeia, que isso se torna o quadrado do fogo. Uma perguntinha de prova aí, pessoal. Então, o que é uma reação em cadeia? Elas são reações, né, que se processam durante o fogo, né, que ela produz sua própria energia de ativação, que é o calor, né? Enquanto houver suprimento de material combustível, né, o oxigênio, e material combustível para queimar, essa reação em cadeia vai só aumentar. Então, vamos dizer assim, quando o fogo já ganha força própria, né, o incêndio já tem uma força própria aí, e já consegue se manter. Isso é uma reação em cadeia, né? O fogo já se mantém sozinho e já está totalmente fora de controle, beleza? Propagação do fogo aqui, ó. Então hoje existem 3 formas aí de propagação do calor: a condução, a convecção e a irradiação. Nós vamos verificar aí cada uma. Condução. O que é a condução? Então é o tipo de transmissão de calor que se transmite temperatura molécula a molécula. O que é isso? Um exemplo: você pegar uma colher de ferro ali, ela é gelada, encosta na água quente, na água fervente, né? O que vai acontecer? Vai esquentar esse material, essa colher vai esquentar, né? Mas ela estava gelada, certo? Então foi uma forma de transmissão de calor, chamada condução, né? A água quente conduziu o calor para esse material gelado da colher, né? E isso pode acontecer em qualquer incêndio, né? O fogo está queimando aí determinado material e ele começa a esquentar esses outros materiais em volta, né? E acaba acontecendo uma condução de calor. Ele chega a esquentar de forma que, por exemplo, uma parede aí chega ela atinge a temperatura de fulgor dela, que ela possivelmente já entra em incêndio, né? Já vai se tornar um material inflamável e vai alimentar o fogo, certo? Na propagação de calor, né, com relação à convecção, que é outra forma de transmissão de calor,
ela é um processo de transmissão de calor e a temperatura do ar quente pode atingir o ponto de fulgor de outros materiais. E daí inicia outros incêndios em outros locais. Né? Então é quase igual a condução, né, que eu estava falando para vocês aqui. Então perceba assim, um exemplo, é quando acendemos uma lareira ou fogueira, né, e o calor é transmitido ao redor, né, da região onde a madeira é queimada. Então a convecção ela faz isso, né? O incêndio está acontecendo, por exemplo, principalmente, pessoal, em prédios, né, em edifícios a gente vê isso, né, a gente percebe isso. Está queimando lá no determinado andar, no andar número 1 lá. De repente, quando a gente vê, o fogo já está no andar no 5 e no 6, já tomou conta, né? Porque o oxigênio alimenta, né, o fogo, e existem essas formas de transmissões de calor envolventes, né, nesse incêndio ali. Aí então acaba assim acontecendo que as paredes, né, outros locais acabam sendo aquecidos, né, e essa transmissão desse calor acaba fazendo com que gere outros incêndios, né, em outros determinados locais. E o fogo só vai se alastrando, a tendência é o fogo sempre aumentar, né, nessa questão. Aí também nós temos aqui por último a irradiação, né? É a transmissão realizada por ondas caloríferas, vindas de uma fonte de calor. Se não me falha a memória, no Nordeste, tem uma região do Nordeste, no estado aí lá do Nordeste, que é muito seco o local. Eu vi uma reportagem uma vez aí no Globo Repórter, que a vegetação, determinado horário, ela pegava fogo, porque onde o sol, a temperatura do sol atingia ali o ponto máximo, e acabava acontecendo através das ondas, né, caloríferas ali do sol, acabava acontecendo que essa vegetação acabava sendo incendiada. Aí ninguém foi lá e acendeu o fogo, nada, né? Simplesmente essa transmissão de calor através da irradiação, né, fazia com que acontecesse os incêndios, né, no cerrado. E aí os moradores tinham que ficar muito espertos com relação a isso, né? Então, graças a Deus, não é a situação nossa aqui, da nossa região, do nosso clima, né? Mas é uma situação, a gente tem que tomar cuidado, né? Saber que existe isso, beleza? Pessoal, então, espero ter aí atingido o objetivo desse primeiro módulo, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procurem. E por hoje encerramos aí o módulo 1, beleza? Daí aguarde o módulo 2, eu vou enviar o vídeo aí para vocês. Um abraço!